paz do Senhor. Bem, o texto escolhido para a leitura de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10. Eu escolhi hoje a versão de Eugênio Peterson, que é a mensagem, porque achei muito interessante esta versão. Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver Jesus, mas a multidão estava no caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar por cima do povo, então correu adiante dele e subiu numa figueira. Dali poderia ver Jesus quando este passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje é o dia de eu me hospedar em sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. Os que presenciavam a cena ficaram indignados e reclamaram: como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres e de tudo que roubei pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: hoje é dia de salvação nesta casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Talvez Zaqueu poderia passar desapercebido se não fossem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, o desejo que Zaqueu tinha em ver Jesus. Segundo, Zaqueu subiu numa árvore. Terceiro, ele foi avistado por Jesus. Estas questões todas fizeram a diferença na vida de Zaqueu. Bem, Zaqueu era publicano, e o publicano era muito desprezado, ou eles eram muito desprezados pelos judeus, porque eram judeus e que cobravam impostos para os romanos. E normalmente cobravam extorquindo do povo, cobravam valores acima, valores exorbitantes. E isso trazia para a nação judaica uma revolta muito grande. Então, o publicano, ele era desprezado, até os seus familiares eram desprezados. O publicano, ele não tinha muito direito entre os judeus. Dificilmente tinha acesso ao templo, às cerimônias. Então, era um homem muito desprezado. E aquele dia, talvez, para Zaqueu, tenha sido um momento muito importante para ele, porque era a oportunidade que ele tinha de ver Jesus, e a fama de Jesus percorria toda aquela região. Então Zaqueu não perdeu a oportunidade de ver Jesus, de olhar para Jesus, de contemplar Jesus. Uma outra questão muito importante é o coração do Senhor. Jesus, diferentemente dos líderes da época, olhava para todas as pessoas sempre com um olhar de amor, sempre com um olhar de misericórdia. Um fato muito interessante na vida de Zaqueu, na pessoa, no nome de Zaqueu, é que Zaqueu vem do hebraico Zacá, que significa puro, ou aquele que é puro. Bem, a vida de Zaqueu era contraditória às suas atitudes. Zaqueu não agia como um homem puro, pelo contrário, ele era tido como pecador. Mas Jesus olhava para Zaqueu com um olhar especial. E no meio daquela multidão, no meio de todas aquelas pessoas que estavam ali, Jesus repara justamente em Zaqueu. Zaqueu foi o alvo do olhar de Jesus naquele dia. E algo que mexeu com a estrutura de Zaqueu, onde Jesus passa, ele sempre mexe com as estruturas das pessoas, alguma coisa de especial acontece. Jesus, quando passava por um lugar onde existiam pessoas endemoniadas, por exemplo, os demônios que estavam naquelas pessoas imediatamente se manifestavam. As pessoas que tinham algum problema sério, eram pecadores, estavam
vivendo uma vida à margem da sociedade, quando encontravam com Jesus, também sentiam o reflexo da presença. A presença de Jesus é algo de excepcional. E aquele dia foi algo de especial na vida de Zaqueu. E Jesus então deu atenção para Zaqueu e disse assim: Zaqueu, hoje eu vou para a sua casa. Quando Jesus se expressa daquela maneira, aquilo causa no meio dos judeus uma atitude de ira, uma atitude de revolta. Porque Jesus tinha que escolher justamente a pessoa de Zaqueu? Esta tradução que nós temos aqui, que é a mensagem de Eugene Peterson, a expressão dos judeus ali era que Zaqueu era um bandido. Zaqueu era tido como um bandido, como alguém totalmente à margem da sociedade. E Jesus chama Zaqueu, diz que iria para a casa de Zaqueu. Certamente Zaqueu ficou assim espantado. Quem entre os judeus daria tanta atenção para Zaqueu? Quem entre os judeus poderia prestar tanta atenção em Zaqueu? E Jesus prestou atenção em Zaqueu e foi para a casa de Zaqueu. Chegando ali na casa de Zaqueu, Zaqueu extasiado pela presença de Jesus, sentindo a ação salvadora, a ação transformadora de Jesus na pessoa dele, ele toma uma atitude. Nesta tradução aqui, ele afirma que havia extorquido dos judeus e que resolvia agora repartir tudo que ele tinha, toda a sua fortuna. Metade dessa fortuna ele daria para os pobres. E se não, no caso aqui dessa tradução, todas as pessoas que ele havia roubado, ele iria retribuir, ele iria repor 4 vezes mais. Naquele momento, Jesus olha para a multidão que desprezava Zaqueu, que desprezava o próprio Jesus, e diz para eles assim: olha, hoje houve salvação nesta casa. Jesus disse isto porque foi justamente para aquilo, foi justamente para aquele momento, foi para salvar o perdido, foi para resgatar o perdido. A razão de Jesus vir aqui foi justamente para isto, resgatar o perdido. E Jesus também dá uma palavra para os judeus. Este homem, hoje ele foi salvo. Este homem hoje recebeu a redenção, porque ele também é filho de Abraão. Aquela palavra, filho de Abraão, mexia muito com os judeus. Significava que Zaqueu estava no mesmo pé de igualdade dos demais judeus. Ele era um judeu, ele era filho de Abraão, porém estava andando numa vida errada, estava andando, praticando atos que traziam muitos males para a sua nação. O que nós gostaríamos de salientar e deixar para que todos nós meditemos aqui é que a igreja, ela precisa tomar as mesmas atitudes que Jesus tomou. Nós não podemos discriminar. Ainda que Jesus denunciasse o pecado, ainda que Jesus mostrasse a atitude errada de Zaqueu ou de qualquer outra pessoa, ele estava sempre aberto às pessoas que se dirigiam a ele e que sinceramente se arrependiam. E nós, como igreja do Senhor, devemos estar ou ter este mesmo pensamento. Todas as pessoas que se arrependem, todas as pessoas que querem tomar uma nova postura na sua vida, precisam ser ajudadas, precisam ser amparadas pela igreja. A igreja precisa buscar pessoas necessitadas, pessoas carentes de Jesus. Nós oramos para que isto ocorra no meio da igreja, para que a igreja seja, desta forma, este instrumento de Deus, para que vidas e mais vidas sejam salvas. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.